O Fala Sério Nutri de hoje, eu vou falar sobre tireoide, essa doença que atinge tantos brasileiros, principalmente nós mulheres. E por isso, eu convidei uma endocrinologista para um bate-papo, onde nós vamos tirar as dúvidas mais frequentes que a gente tem no dia a dia de consultório. Vem com a Nutri! E o bate-papo de hoje vai ser com a doutora Luísa Petrucci, ela que é endocrinologista, já participou do Fala Sério Nutri, onde nós falamos sobre testosterona. E agora eu convidei ela novamente para falar sobre tireoide, para a gente tirar as dúvidas mais frequentes que a gente costuma ter dentro do nosso consultório. Luísa, muito obrigada por mais uma vez você ter aceitado, tá? Fico muito feliz com a sua presença aqui para esclarecer sobre esse assunto que a gente tem muitas dúvidas realmente, né? E é uma das doenças que mais os brasileiros têm hoje em dia, não é verdade? Exatamente, eu que agradeço de novo estar aqui podendo esclarecer essas dúvidas e de uma maneira bem simples e bem prática poder estar tirando as dúvidas dos telespectadores e dos nossos pacientes, né? Vamos começar falando sobre o que é a glândula tireoide, onde ela está situada, né? A tireoide ela está na região cervical anterior e ela é responsável pela produção de T4 e de T3, que estão envolvidos em vários mecanismos fisiológicos e sendo no metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, pode provocar irregularidades menstruais. E começando pelo hipotireoidismo, o que seria ele? Seria a diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. Mais ou menos 60% da causa do hipotireoidismo é o Hashimoto, que é causado por autoanticorpos, anticorpos que nós mesmos produzimos atacando a glândula tireoide, diminuindo a produção hormonal. Que é o mais frequente no consultório, né? Porque é o que mais acontece hoje em dia, tem um problema de Hashimoto, onde gera também outras dúvidas, que a gente vai entrar nesse assunto também, né, Luísa? Assim também no dia a dia seu também de consultório. Exatamente. E existem até pacientes que logo de antemão já apresentam positividade para os anticorpos, aumentam seus níveis de anticorpos, mas mantendo a dosagem hormonal. Então esses pacientes a gente vai vigiando, de repente fazendo algum ajuste, um suporte nutricional, fitoterápicos, até o momento que ele de fato abriu o quadro. Muito comentado também hoje em dia o hipotireoidismo subclínico. O que é isso? É quando nós temos alteração no TSH, que é aquele que estimula a produção do hormônio tireoidiano, mas sem as manifestações clínicas ainda. Seria num exame de rotina. E aí vai ser analisado caso a caso quem merece ser tratado ou não, porque erroneamente vem sendo tratado hoje em dia e alguns pacientes eles não se beneficiam e podem até ter malefícios, principalmente cardiovasculares, né? Nós sabemos que os hormônios tireoidianos afetam diretamente o batimento cardíaco, as funções cardiovasculares como um geral. Falando sobre o hipertireoidismo, que é um pouquinho menos frequente, ele também tem causa. Pode ter causa autoimune, pode ser causado por tireoidites, que são inflamações na glândula, pode ocorrer pós-parto de maneira transitória e você vai ter um aumento na produção dos hormônios, gerando um aumento do metabolismo na taxa metabólica basal, pode haver perda de peso, pode haver emagrecimento como um todo, maior de perda de proteínas, né, massa muscular. E geralmente são pessoas mais intolerantes ao calor. Agora, o que a gente fica principalmente atento a esses pacientes são condições cardiovasculares, taquicardia, arritmias em geral, né, e alguns outros riscos. É legal você falar também sobre o hiper e falar sobre sintomas também, que como você disse, que tem, às vezes não apresenta sintomas, então é confuso, então somente dentro do consultório, fazendo os exames de rotina, que a gente vai ver a frequência, os níveis das taxas hormonais, né? Tem algum específico? Fala um pouquinho sobre os sintomas do hipo e do hiper pra gente no dia a dia, chegou um paciente, né? Tô com muita fraqueza, tô com indisposição, insônia, que isso é muito frequente, isso tudo são consequência também da glândula tireoide, né? Então é importante também falar para as pessoas ficarem atentas, às vezes despertar, nossa, eu estou sentindo isso, mas às vezes não faz ideia de que possa ter alguma deficiência, né, na glândula, né, Luísa?
Exatamente. Alguns sintomas são inespecíficos, mas outros podem nortear, ajudar a gente a iniciar um rastreamento. Geralmente no hipotireoidismo nós temos um metabolismo lentificado, então pode haver aquela dificuldade para perder peso, indisposição, pele mais seca, intolerância ao frio, cabelo quebradiço, unha quebradiça. A gente sempre pergunta às pacientes, né? A unha tá lascando, o cabelo tá quebrando, tem alguma coisa de diferente? Pele seca, mão gelada. Exatamente. Irregularidade menstrual é muito comum. Já no hipertireoidismo nós temos um aumento de todas essas funções metabólicas. Pode haver quadros mais graves e mais pronunciados, como por exemplo oftalmopatias, aqueles pacientes que têm desde uma hiperemia, uma vermelhidão no olho, até aquelas exoftalmias, que são os quadros mais pronunciados. Geralmente o hipertireoidismo, ele já aparece com um quadro mais florido do que do hipotireoidismo, porque na queixa clínica, no consultório, quem não aparece com fadiga, cansaço, astenia, né, é muito comum. E por isso é importante fazer alguns exames de rotina, como você falou. Quais seriam os principais? O principal de rastreamento seria o TSH. Se o paciente desejar, junto ao médico, pode dosar os anticorpos para ver se existe chance de desenvolver a doença. E é ótimo fazer isso, acontecer isso, que também tem causa genética também, né? Exatamente. Aí o médico vai decidir com o paciente pela dosagem dos anticorpos para já ficar atento. Mas não quer dizer que ele vai ter a doença ativa e outra, ele pode nunca desenvolver, pode nunca abrir o quadro. Isso é muito, muito importante também, né? A gente vê. E tem muitas dúvidas também em relação, eu tenho Hashimoto e eu não estou conseguindo emagrecer por conta disso. E agora? O que eu faço? A gente sabe que não é bem assim, né, Luísa? A Luísa vai explicar um pouquinho sobre isso também. Não é desculpa, né? Emagrecer a gente consegue sim, mesmo a gente tendo essas dificuldades, essas deficiências, mas a gente pode controlar na alimentação, mas não é bem assim. Explica um pouquinho pra gente. Essa é uma queixa muito comum, muito frequente, e eu acho que é até uma muleta que os pacientes acabam, né, trazendo para si, de que não conseguem perder peso por conta de alterações nos hormônios tiroidianos. Mas a oscilação de peso ela é mínima, geralmente é em torno de 2 quilos e se refere muito mais à massa muscular e à água do que à gordura propriamente dita. Então, dificulta a perda de peso? Pode dificultar. Agora, gerar obesidade não vai gerar. Então, gente, por favor, não deem essa desculpa. Não consigo emagrecer porque eu tenho problema na tireoide. Não é assim, tá vendo? Retenção de líquido, ok, é normal, né? Mas você pode controlar na alimentação. Agora nós vamos para um intervalo e a gente já volta já com mais assuntos sobre a tireoide.